Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A ti toda honra e glória, Senhor. Aqui estamos mais um dia, Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor que tem nos alcançado. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, estamos reunidos mais um dia, pela graça e misericórdia do Senhor. E eu gostaria de cumprimentá-los a cada um dos amados que já estão adentrando. Sejam bem-vindos. O Senhor tem derramado a misericórdia dele sobre as nossas vidas e tem nos dado vitória, O motivo de estarmos acompanhando, vivendo e vivenciando tudo que temos vivido até os dias de hoje é motivos de vitória e de glorificar o Senhor em tudo, E aqui estamos nós mais uma vez para poder estar falando um pouquinho mais da palavra do Senhor, E glória a Deus por isso, que o Senhor, pela sua imensa misericórdia, tem olhado por nós, tem velado e tem nos alimentado todos os dias, Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar fazendo uma oração, agradecendo ao nosso Deus por mais um dia, Por mais um dia de live, um dia de vida. Talvez você tenha tido um dia árduo, um dia de trabalho, Um dia talvez de descanso. Mas de uma coisa pode ter certeza, o Senhor te deu vitória, E se aqui estamos é porque o Senhor assim nos concedeu. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, a qual se rendeu na cruz do Calvário por amor a nós, Senhor, adentramos, ó Deus, diante da tua poderosa presença neste momento, nessa hora, para te honrar, para glorificar, para exaltar o teu nome, Senhor. Pai, vem com o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos encher, falar da tua palavra, abrir o nosso coração, a nossa mente. E neste momento, Senhor, nos entregamos o nosso intelecto, a nossa vida, o nosso ser diante da tua presença. Fale conosco, Senhor. Abençoe a vida dos amados irmãos que já estão adentrando neste momento, da vida daqueles que estarão assistindo posteriormente, Senhor, nessa live. E que o Senhor venha ser glorificado através das palavras, através de tudo aquilo que será mencionado, falado. Te agradecemos, ó Deus, pelos milagres, te agradecemos, Senhor, pelas respostas de oração que o Senhor tem dado sobre as nossas vidas. E acima de tudo, Senhor, o Senhor tem nos guardado, nos livrado do mal. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, os nossos pecados. Se porventura, Senhor, falamos aquilo que não deveríamos ter falado, que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha derramar a tua graça sobre a nossa vida, sobre o teu povo. Nos abençoe, nos livre, nos guarde de todo mal, Pai. Fale conosco. Eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz, e que o Senhor venha derramar de sobremodo as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados já estão entrando aí, adentrando. Desde então já vai deixando seus pedidos de oração aí. O pastor e a pastora estão anotando. A irmã Geisa também está aí, ligadinha aí, pegando todos os detalhes. E que o Senhor possa fazer milagres e maravilhas na sua vida, Hoje é um dia especial, é um dia abençoado. É mais um dia, da campanha que nós estamos aí fazendo. Glória a Deus por isso. Tem dado resultado, Tem dado muita testemunhos, A presença de Deus tem sido grandiosamente sobre as nossas vidas, E isso nós continuamos, Continuamos crendo, embora estamos passando um período difícil aí, no mundo todo. Mas para quem conhece a palavra e sabe, de tudo que Jesus já falou, tudo que a palavra nos traz, nos orienta, a gente mantém fitos, como Hebreus 12:2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, é nele que nós cremos, a nossa esperança viva está nele, Ele nos deu, a sua presença, e é sobre essa presença que eu gostaria de falar, Gostaria de usar um outro tema, mas o Senhor Jesus ministrou fortemente pelo Espírito Santo sobre a minha vida nesse tema de hoje. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos, esse maravilhoso projeto de Deus
nas nossas vidas, né? Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, o livro do renovo, da transformação, né? Após aí capítulo 1, desde então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos fazer algumas leituras. Eu vou ser bem breve, hoje vou ser bem breve. A palavra do Senhor, que o Senhor me entregou, uma palavra breve, mas uma palavra direta, né? Uma palavra abençoada, que o Senhor entregou ao meu coração, e eu gostaria de estar falando sobre ela. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1. Eu fiz algumas anotações, geralmente a gente faz anotações, mas não fala todo sobre ela, né? Então eu pretendo usar as anotações, que quando Deus dá para a gente falar, a gente acaba fazendo diversas anotações, inúmeras folhas de anotações, mas nem sempre ela é utilizada. Mas o intuito da mensagem é que ele vá diretamente ao encontro do seu coração e que Deus possa falar grandemente, né? As anotações ficam para uma próxima pregação, queremos assim, né? Aleluia. Vamos fazer a leitura, livro de Atos dos Apóstolos, depois eu já faço a introdução, né, explicativa, a explicação de todo esse versículo. Vamos fazer a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que diz assim, acompanhe comigo. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou, e não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim vos ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vos serei batizados com o Espírito Santo. São muitos, não muitos, depois desses dias. Jesus, vamos fazer uma oração? Oração nunca é demais. Pai, graças te damos, Senhor, em nome de Jesus, por essa palavra, ó Pai, que venha adentrar no nosso ser, no nosso coração. Esteja, Senhor, com o teu Espírito Santo preparando, Senhor, o coração dos teus servos, a mente, faça com que eles venham se desligar de tudo que tem afligido, Senhor, neste momento, e que a tua palavra possa trazer poder à alma deles, à vida, ao coração, e que eles possam, Senhor, ser restabelecidos na fé neste momento, nessa hora. Que teu Espírito Santo esteja adentrando nas casas, nos lares neste momento, Senhor, e que os teus servos possam sentir a tua presença gloriosa, a presença transformadora. O poder da tua palavra venha adentrar, curar, Pai, e que eles possam estar se manifestando espiritualmente diante da tua presença, que o coração deles venha arder, Senhor, em chamas de fogo da tua presença, e que neste momento, Senhor, o Senhor esteja trabalhando, o Senhor esteja renovando, restaurando, Senhor, e que a presença do Senhor seja inconsciente, Senhor, e que eles possam ser transformados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A oração nunca é demais. E quanto mais a gente ora, mais a presença de Deus a gente sente. E que neste momento venha cair por terra tudo aquilo que tem tentado impedir você de estar ouvindo essa palavra neste momento. Sei que por algum motivo, né, possa ter levantado algo contra a sua vida para que você não estivesse ouvindo neste momento a palavra, mas fique atento, fique ligado, porque a palavra vai falar com você tremendamente, eu creio assim, e sei que Deus tem bênção para a tua vida, amém? Fique ligado. Aqui nós fizemos a leitura no livro de Atos dos Apóstolos, após, né, o apóstolo Lucas está escrevendo o livro aqui de Atos dos Apóstolos, e ele fala assim, fiz o primeiro tratado, está se relacionando com o Evangelho segundo Lucas, acerca de tudo o que Jesus começou, e não só a fazer, mas a ensinar. Então ele está dizendo, Jesus começou a ensinar. Depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos seus apóstolos que ele mesmo escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por ele no espaço de 40 dias, e falando
do respeito ao reino de Deus. A palavra de Deus está dizendo, Lucas está dizendo aqui sobre o aparecimento após a morte, né? Após a entrega, morte e ressurreição do Senhor Jesus, né? No período pascual, que é a Páscoa que nós conhecemos, né? Então Jesus se entregou e ressuscitou ao terceiro dia. E agora aqui ele está relatando a aparição de Jesus durante os 40 dias, né? Durante os seus 40 dias após aí a sua ressurreição, Jesus aparece e começa a ensinar os seus discípulos durante um período de 40 dias. E a Bíblia deixa inúmeros relatos em relação a isso, nós vamos ver já. E diz assim, ó, no versículo 4: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim os ouviste. Aí Jesus está dizendo assim, para que eles não saíssem de Jerusalém, e é onde está o foco principal dessa mensagem aqui. E quando Jesus está dizendo para eles, para que eles não saíssem de Jerusalém, que seria um cumprimento da promessa sobre a vida deles, que nós vamos ver mais à frente, Jesus está ensinando os seus discípulos acerca de tudo aquilo que aconteceu, de todos os acontecimentos, né, previstos ou posteriores a esse momento aqui, depois da sua aparição. E logo a gente vê a sua ascensão, né, no decorrer do capítulo aqui, a gente vê a ascensão de Jesus sendo levado aos céus. Mas antes que nós demos a adentrar nesse, eu gostaria que você abrisse a tua palavra aí no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, o último capítulo aí. Abre aí. Lucas capítulo 24. Onde nós vamos ver aqui o período no qual Jesus esteve, né, as suas aparições, e no período no qual Jesus esteve ensinando. Nós vemos aqui que após a sua ressurreição, Jesus aparece algumas vezes, e é de vital importância que nós saibamos, né, e podemos compreender essas aparições de Jesus, para que nós possamos compreender como um todo. Então eu vou fazer algumas leituras, e eu gostaria que você acompanhasse. Primeiro Jesus aparece aqui no capítulo 24, tá? No capítulo 24 de Mateus. Jesus aparece 2 de seus discípulos, e também se encontra ali no livro de Marcos, capítulo 16, verso 12 e 13. Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distanciava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Então aqui nós vemos Jesus aparecendo, né, para aqueles 2 de seus discípulos em Emaús. Jesus aparece a eles após a sua ressurreição. Essa é a primeira aparição de Jesus a ele. Depois, um pouquinho mais à frente, no mesmo capítulo, Jesus aparece aos seus discípulos. E eles lhe contaram com o que aconteceram no caminho e como foi-lhes concedido a partir do pão. Como você já conhece, né, a história, a Bíblia, em relação aos 2 discípulos no caminho de Emaús, aqui eles voltam, né, eles voltam para Jerusalém, adentram onde estão os discípulos, e eles começam a contar que Jesus apareceu para eles e tal, né, no caminho. Depois, no partir do pão, eles reconheceram Jesus, conta toda aquela história. E quando eles estão terminando de falar, diz assim, no verso 36, capítulo 24, verso 36. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que vinham algum espírito. E ele lhe disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Jesus conhece, né? Jesus sabe, não do entendimento, Jesus conhece, ele é onisciente, sabe tudo, tudo ele sabe, conhece, tudo ele vê. E ele fala, por que vocês estavam atemorizados? E por que subiu esses pensamentos ao vosso coração? Então Jesus vê, né, os discípulos ali preocupados, os discípulos ali afligidos, porque depois da sua morte e ressurreição, né, o terceiro dia, eles estavam todos já preocupados, desiludidos, eles estavam aflitos, porque a gente andou com Jesus durante esse tempo todo, andamos com Jesus durante 3 anos, nós vimos tudo que ele fez, tudo que ele falou, tudo que ele ensinou, né? E agora, alguns dias depois, Jesus se foi, Jesus morreu. Então, essa preocupação tomou conta do coração deles. E agora, né, a perseguição dos judeus em relação a eles, os seguidores do caminho, que é assim que eles são conhecidos no livro de Atos dos Apóstolos, né, os seguidores do caminho, ou seja, seguidores daquele que seguem a Cristo. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, todos aqueles que seguiam Jesus eram conhecidos como seguidores do caminho, em uma certa maneira, uma certa forma aí de
sarcasmo, até mesmo de deboche, né? Então os seguidores do caminho, então Jesus tinha sido morto, né? Jesus estava ressuscitado, eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas eles ainda não estavam deixando que a palavra se assentasse no coração deles enquanto Jesus estava com eles. Em vida, Jesus disse, é necessário que o Filho do Homem padeça, é necessário que seja crucificado e no terceiro dia ressuscitaria. Então eles sabiam de todos esses ensinos, eles sabiam quem era Cristo, eles tinham entendimento de quem era Jesus. Mas mesmo assim a preocupação do momento, a preocupação do que o mundo estava vivendo, do que poderia acontecer posteriormente, ou no amanhã, ou na próxima semana, deixou eles preocupados. Deixou eles aflitos, e Jesus aparece e diz, e eles espantados e atemorizados, pensavam que viam o Espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? Por que tanta preocupação? Por que tanta aflição? Por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Por que essa incerteza? Se tudo o que vocês precisavam saber ao meu respeito, vocês já tinham, vocês foram ensinados, vocês foram instruídos, viram milagres, prodígios, andaram com Jesus, né? Tiveram esse ensinamento diretamente da fonte, o próprio Cristo. E agora aqui eles estão preocupados, atemorizados, e Jesus continua. Depois teve Tomé, duvida, né? Ele diz aqui, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vocês vedes, eu tenho. Então Jesus está dizendo, eu venci a cruz, assim como predisse a vocês, eu venci, estou aqui em carne e osso, e sou o Cristo libertador. Uma outra aparição, ele também aparece aos outros discípulos. Aqui no verso 44 diz assim, e disse-lhe, são essas palavras que vos estou ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés. Agora Jesus está dizendo em relação à lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Está falando sobre as profecias do Antigo Testamento. Então abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhe, assim está escrito, assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Jesus está falando, está relembrando eles do que deveria acontecer. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Jesus está dizendo, vocês andaram comigo, vocês foram ensinados, vocês aprenderam de mim. Então dessas coisas vocês são testemunhas oculares. Vocês viram, viveram e conviveram. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Ficai na cidade de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Essa é uma evidência muito forte nas nossas vidas nos dias de hoje, porque antes de ir ao assunto ao céu, Jesus ficou ali, como eu vou recapitular, ficou ensinando os seus discípulos 40 dias, né, após a sua entrega na cruz do Calvário. Morte é para os homens e entrega é para nós, né, a parte espiritual. Jesus se entregou, ele não morreu, porque ele está vivo e bem vivo. Glória a Deus por isso, que ele é o nosso Senhor e Salvador, e nós temos essa convicção dentro do nosso ser, que Jesus se entregou na cruz do Calvário, a morte não pôde retê-lo. Então ele está dizendo aqui, não saia de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Após isso, né, os levou fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando eles, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Então a palavra está dizendo, depois desses 40 dias após a Páscoa, né, 40 dias após a Páscoa, Jesus foi assunto aos céus. 10 dias antes da festa de Pentecoste. A festa de Pentecoste, segundo a tradição judaica, era a festa da colheita, que é o Pentecoste que nós conhecemos hoje, devido à tradução literal grega, né, por 300 anos logo no final, quando finda o Antigo Testamento, 300 anos antes, né, foi praticamente aí dominado pelo Império Grego.
Então teve traduções, teve mudança, e é a festa que nós conhecemos da Pentecostes, né? Que era conhecida como a festa das primícias ou a festa da colheita, que é relacionada com a colheita. Então, 40 dias Jesus os ensinou e depois Jesus foi assunto ao céu e disse para eles: não saia de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. A cidade de Jerusalém, a região de Jerusalém, representa no âmbito espiritual o local da presença de Deus, o local da proteção, o local onde termina, né, no caso aí, o ministério terreno de Jesus e começa o ministério da igreja, né, no caso, né? Então há inúmeras representações relacionadas com Jerusalém. E hoje, para os dias de hoje, nós podemos dizer assim que Jerusalém seja a presença de Deus dentro da palavra de Deus. Então, quando nós estamos aí vivendo esse período, né, pandêmico no mundo afora, a palavra é bem clara ao nosso coração: estejais em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Relacionado com essa campanha que o próprio Deus colocou no coração do nosso querido pastor, né, esses 40 dias aí de jejum, oração e clamor, nós podemos estar relacionando isso, né? Isso foi que Deus colocou forte ao meu coração, relacionando a essa presença, estar na presença do Senhor, até que do alto seja revestido de poder, porque nos dias que nós estamos vivendo, nos dias de hoje, se a gente não tiver envolvido mesmo na presença do próprio Espírito Santo, a nossa vida ela fada ao fracasso, a nossa vida se esfria, a nossa vida de relacionamento com Deus, né, através da oração, que a oração é a chave de tudo, né? Então por isso está esse propósito de oração ao nosso Senhor, a oração a Deus, o propósito de jejum e oração, de revestimento. Nós estamos confinados aí, né, assim, no período agora, né, de quarentena de novo aqui na Inglaterra, estamos aí confinados até o dia 5 de dezembro, né, se não me falha a memória, dia 3 de dezembro, alguma coisa assim. Então nós estamos tirando esse período de oração, de proteção, de busca, de clamor ao Senhor, estamos dentro da palavra, não vamos sair de Jerusalém até que do alto sejamos revestidos. Então o clamor, a oração é para que nós possamos ser revestidos de poder, né? E voltando para a palavra de Deus, eu já vou dar continuidade nessa explicação, voltando para a palavra de Deus, capítulo 2 agora, vamos para o capítulo 2. Só vou terminar o capítulo 1, verso 8, diz assim, verso 8: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando Jesus diz isso, para que eles não saiam de Jerusalém, para que eles fiquem em Jerusalém, e estando com eles determinou que não, aqui no verso 4, capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, verso 4, diz assim: estando com eles determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que disse: de mim ouviste. Quando Jesus diz assim para eles não saírem de Jerusalém, nós podemos relacionar nesse sentido. Jesus, né, teve o seu ministério no princípio da Galileia e terminou em Jerusalém, onde foi a sua crucificação. Agora aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dá-se início na era do cristianismo, ou seja, o estabelecimento da igreja começa aqui. Então o poder da igreja começa aqui, né, no livro de Atos dos Apóstolos. Então o ministério terreno de Jesus terminou, Jesus foi assunto ao céu, não completou ainda porque tem a sua vinda, né, gloriosa, mas agora ele transferiu para as nossas vidas. Esse derramamento do poder é o que gera, é o que move, é o que faz com que a igreja venha transformar e venha crescer a cada dia nas nossas vidas. Hoje estamos sim confinados aí, né, assim, vamos dizer, simbolicamente confinados aqui na Inglaterra, dentro das casas, mas o poder de Deus que opera na minha e na sua vida não nos impede de adorarmos ao Senhor, não nos impede de proferir o Evangelho, não nos impede de nada, não há nada que possamos nos parar. Assim também foi com Pedro e João, no capítulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, vamos fazer a leitura? Diz assim, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, eu sei que foi um pouco à frente, Pedro já tinha sido batizado com o Espírito Santo, mas diz assim, ó, capítulo 5, verso 34, eu anotei aqui, 5:34, diz assim. Vocês estão entendendo, né? Estão entendendo aí, né? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 34, até o verso 39. Diz assim, ó. Mas se levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel,
doutor da lei, o mesmo Gamaliel na qual Paulo estudou, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. Os apóstolos estavam presos e foi levado diante do Sinédrio, a ponto de morrer. E disse-lhe: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer com esses homens, não mate eles. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou números de uns 400 homens, ao qual foi morto, e todos os que deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. As pessoas se levantaram, um seguidor, e depois foram dispersos. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muitos povos após si, mas também este pereceu, e todos os que deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é do homem, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça, serdes também achados combatendo contra Deus. A obra do Espírito Santo começou aqui, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, abra sua Bíblia. Gamaliel está dizendo, se é do homem, não vai perecer. Se é do homem, vai perecer, não vai proferir, não vai prosseguir. Mas agora, se for de Deus, vocês vão se encontrar lutando contra Deus. A obra do Espírito Santo, a promessa de Deus, a promessa do próprio Cristo lançada sobre a vida daqueles homens, eis que do alto, não saí de Jerusalém, porque recebereis poder. Quando Jesus disse a esses homens, ela se cumpre aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos fazer a leitura. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vou abrir uma aspas aqui. Pentecostes, foi o que eu falei, é a palavra grega, traduzida, que se representa aí, tem a palavra hebreia, em relação a isso daí. A palavra Pentecostes é a tradução no grego, então ficou Pentecostes, que nós sabemos, que está relacionado com o derramamento do Espírito Santo. Então, é uma festa judaica em Jerusalém, que os judeus celebram todos os anos, é a festa da colheita. Então, a palavra Pentecoste no grego significa 50º dia, ou seja, os 50 dias após a Páscoa. Então, a Páscoa, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. 40 dias, Jesus foi assunto aos céus e ficou um intervalo de 10 dias. Nesse intervalo, presta atenção, isso é espiritual. Nesse intervalo de 10 dias, o povo continuou se reunindo todos os dias e obedecendo a lei e a voz do Senhor Jesus. Ficar em Jerusalém até que do alto receba o poder que virá do alto. Então, durante esses 50 dias, eles ficaram aprendendo. Durante essa quarentena, eles ficaram aprendendo de Jesus, com Jesus, sobre Jesus. Durante a quarentena, eles ficaram observando todo o trabalho e aguardando com paciência nas promessas do Senhor. Então, quando o Espírito Santo vem aqui, quando o Espírito Santo é descido de sobremodo sobre a vida daqueles, a gente vai ver logo o que vai acontecer, você já sabe, obviamente. Então, quando esses 50 dias se findaram, que também era celebrado a festa em Jerusalém, essa festa em Jerusalém, ela era separada em 7 semanas, essa festa da colheita era 7 semanas, também é conhecida como a festa das semanas, era relacionado com a colheita, e também no dia de Pentecostes, tem todo o simbolismo relacionado com Cristo. No dia de Pentecoste, eles celebram quando Moisés desce do monte e Deus lhe entrega a lei. Quando Deus lhe entrega a lei, até então não tinha lei, glória a Deus por isso, até então não tinha lei, e quando Moisés desce do monte Sinai com as tábuas da lei, eles celebram essa festa no dia de Pentecoste. Ou seja, que haveria, presta atenção, que haveria uma mudança de vida, uma mudança de procedimento a partir daquele momento, porque agora os israelitas tinham uma lei a seguir. Então os israelitas celebravam essa festa de Pentecoste, essa festa das primícias também, e também em relação a essa celebração, porque aquele dia eles receberam da mão de Deus, do próprio Deus,
essa tábua da lei. No livro de Atos dos Apóstolos, vamos fazer a leitura. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, em oração. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então nós vemos aqui, né, quando eles estavam reunidos, né, 10 dias, Jesus, há 10 dias atrás, Jesus havia ido assunto ao céu, pediu a eles que não saíssem de Jerusalém. Eles, com paciência, oração, perseverança, partilha, comunhão entre os irmãos, permaneceram em Jerusalém, aguardando a promessa do próprio Deus, esperando a promessa, né, esperando o Espírito Santo, entendendo porque eles também eram judeus, eles sabiam, né, que no dia de Pentecostes eles também celebravam isso, ele também era judeu, o povo judeu. Então a cidade estava cheia de pessoas, porque segundo a tradição judaica vinham, né, você vai acompanhar a leitura que você vai ver, vinham pessoas de diferentes situações, de diferentes regiões, de diferentes lugares para essa festa em Jerusalém. Então vinham pessoas de diferentes lugares, né? A festa, e também tem uma festa conhecida como a Festa das Cabanas, porque é relacionada com isso também. As pessoas vinham de fora, então não tinha local para acomodar todo mundo, eles dormiam em cabanas ao redor de Jerusalém. Então também tem uma festa conhecida como a Festa das Cabanas, mas a festa que mais dá-se ênfase é essa, né? Então eles viriam, né, para essa festa em Jerusalém. Então tinha pessoas de todas as regiões, de todas as localidades, de todas as regiões, de línguas diferentes, de dialetos diferentes, estavam ali. E quando aconteceu essa manifestação, né, do Espírito Santo na vida daquelas pessoas, daqueles discípulos que estavam reunidos, vale lembrar que depois, quando Moisés desce com as tábuas do Testamento, e 3.000 pessoas morreram ali, né? Porque eles estavam adorando os ídolos, bezerro de ouro. Moisés ficou 40 dias, né? Então tem aí o simbolismo, a numerologia relacionada com os 40, né? Moisés ficou 40 dias no monte com Deus, até que ele recebeu essas tábuas. E quando ele desce, 3.000 pessoas ali foram eliminadas, né? Foram mortas devido à sua adoração a ídolos. E nós vemos aqui, né, quando o Espírito Santo desce sobre a vida daquelas pessoas, que a própria palavra diz, e foram vistas por elas línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. Então eles foram para Jerusalém. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Então o Espírito Santo, a língua de fogo, né, o poder do Espírito Santo permitiu que aqueles homens falassem outras línguas. É como se fosse no dia de hoje, né, os cristãos dentro da igreja, de repente, é cheio do Espírito Santo, começa a falar em chinês, começa a falar em japonês, coreano, espanhol, italiano, inglês, sem mesmo ter a fluência no idioma, mas está anunciando as coisas poderosas de Deus. Foi isso que aconteceu nesse período aqui. Então aqui começa, né, o derramamento do Espírito Santo começa a trazer a potência ou potencializar a igreja. O nascimento da igreja começa a ser potencializado pelo poder do Espírito Santo, que é o que acontece nas nossas vidas hoje. É o que está acontecendo nas nossas vidas hoje. Então, o que potencializa o poder de Deus na minha e na sua vida, no crescimento espiritual da igreja, no crescimento meu e seu, singular, de quem nós somos, é o poder do Espírito Santo. Então não há pandemia, não há problema, não há lockdown, não há nada que vai impedir a potencialização do Espírito Santo dentro da minha e da sua vida. Quanto mais do Espírito Santo de Deus nós tivermos na nossa vida, mais poderosos em espírito nós teremos. Mais palavra de Deus para anunciar, porque essa é a finalidade do Espírito Santo. Foi para anunciar o Evangelho a toda criatura. Foi isso que Jesus diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Todo que nele cresce será salvo. Então aqui nós vemos agora um povo que foi batizado, 120 pessoas, cheio do Espírito Santo, que começa a proferir, que começa a falar do amor de Deus em línguas distintas, línguas diferentes, que algum tempo atrás estava com medo.
que um dia após a morte e ressurreição de Jesus, estava aflita, estava com medo, o que pode acontecer? E agora? Jesus se foi, o que vai ser de nós? Os judeus vão nos perseguir, vão nos matar. Então 40 dias Jesus ensinou, disse e mostrou tudo aquilo que deveria acontecer realmente, e agora ele está enchendo e dando a esperança, trazendo a chama, trazendo o Pentecoste na vida dessas pessoas que estão focadas, que estão crendo, que estão se potencializando, porque agora aqui Jesus não está no meio deles. Jesus não está no meio deles. Jesus está dentro deles. Jesus não está no nosso meio. Jesus está dentro de nós, de mim e de você, através do poder do Espírito Santo. Não há pandemia, a gente pode ficar no lockdown, mas o poder de Deus continua agindo na nossa vida. Você pode ser impedido de ler a palavra de Deus, mas o poder de Deus continua agindo em você. Você pode ser impedido de estar onde você não pode ir no hospital, não pode visitar um parente que está doente no Brasil, mas o poder de Deus age em você através da oração. Deus vai, Deus alcança, Deus transforma, Deus renova. Não há quarentena que vai te impedir, não há nada que possa te impedir. Nós estamos confinados, estamos estudando, estamos vendo. Jesus está ensinando a gente desde o princípio, quando falou, olha, a partir de amanhã, glória a Deus, a partir de amanhã estamos em lockdown, a partir de amanhã não vai poder ter culto na igreja, mas a igreja é eu e você, então está tendo culto em casa, está tendo culto na sua casa, está tendo culto no seu lar, está tendo culto dentro de você, a adoração não parou. Esse período de lockdown é para você crescer, para mim crescer como igreja. Embora estamos sendo impedidos de estar na igreja, mas nós estamos adorando, louvando. Não saia de Jerusalém, não saia da presença, não saia da palavra, porque é ela que vai te fortalecer em dias difíceis, é ela que vai te renovar, te trazer a cura, que vai fazer você se levantar com poder e grande glória, como diz a própria palavra. O Senhor Jesus foi assunto ao céu, mas ele deixou o Espírito Santo. É esse Espírito Santo que motiva eu e você a continuar todos os dias. Aqui a palavra diz assim, no verso 7, e todos pasmaram-se e maravilharam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Quem que é esses homens aí? Ele nem sabe malemar falar a língua deles. Quanto mais falar na língua distinta. Quando as pessoas olham para mim, para você falar, é mais um crente, mais um cristão, mais isso, mais aquilo. Mas quando o poder de Deus age na minha e na sua vida, irmão, independente de status social, quem quer que seja, porque a palavra fala, Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, você se levanta e começa a falar, e começa a orar, começa a profetizar, cura acontece, Deus transforma. Foi assim com Pedro. O mesmo Pedro que negou Jesus, o mesmo Pedro daqui da cura milagrosa, quando foi interrogado no capítulo de 21 de João, capítulo 21 de João, Jesus chega a Pedro e começa a interrogá-lo, porque Pedro havia negado Jesus. Então o mesmo Pedro agora vai se levantar aqui e vai dizer, vamos continuar. Como, pois, ouvimos cada um em nossa própria língua, em que somos nascidos, diz assim, pardos, medos, ele começa a dar a lista de onde eles são, pardos, medos, eu vou usar aqui uma espanhol, italiano, francês, canadense, americano, ingleses, e ele começa a falar, habitam na Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos são quem converte ao judaísmo, cretenses, árabes, todos temos ouvido as nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isso? E outros zombaram, dizendo que eles estão bêbados, e outros cheios dos mostos, bêbados, né? E aí Pedro, no seu discurso, diz no verso 14, diz assim, porém Pedro, pondo-se de pé com os 11, já cheio do Espírito Santo, não há nada que possa parar, irmão, um crente cheio do Espírito Santo. Não há problema, não há luta, não há quarentena, não há nada. Nada que possa te parar. E outra, se acaso acontecer, se você for acometido de falecer, vou dizer falecer, porque a gente não morre, o crente salvo não morre, ele parte dessa para outra. Ele sai desse corpo que vai ser tomado pela terra, esse corpo que Deus fez com o próprio barro, ele vai sair desse corpo e vai habitar espiritualmente em Cristo na eternidade. Então a gente não morre, a gente se desprende desse mundo. E se acaso você morrer, você vai estar na glória, porque esse é um pensamento do salvo. Essa foi a alegria que Jesus trouxe para mim e para você, a alegria da salvação. Então, se estamos passando por situações adversas que a gente não escolheu estar,
Glória a Deus por isso, porque Jesus sabe, Deus sabe todas as coisas. E o próprio Jesus disse, no mundo vai ter aflição. Ele também disse no capítulo 28 de Mateus, eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Ele sabe que você está doente? Sabe. Ele sabe que você tem dor, que você precisa pagar as suas contas? Sabe. Mas Ele está contigo, está te dando força, e você é um crente cheio do Espírito Santo, você vai avante, vai adiante, e se porventura acontecer de partirmos desse lugar, se Jesus vir para nós, amanhã ou depois, nós iremos para a glória, e vamos nos desvencilhar de tudo isso, casa vai ficar, carro vai ficar, marido, esposa, filhos vai ficar, e você vai para a glória, você vai para Cristo, não saia de Jerusalém, não saia da palavra, não se disperse com coisas desse mundo, não se disperse com os acontecimentos, com as eleições, com politicagem, não! Esteja dentro da palavra, porque a palavra diz para a gente orar pelos nossos governantes, a palavra diz para se apartar do mal, a palavra diz para buscar, meditar na palavra de dia e de noite, a palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que é esse versículo que está aqui na minha parede. Então você e sua casa, nós e a nossa casa serviremos a Deus em qual sentido? No sentido da adoração, no sentido do estudo, no sentido do louvor, no sentido de estar, não podemos estar na igreja, mas nós estamos reunidos aqui em espírito. Vamos falar da palavra de Deus, vamos buscar nos orientar, porque nos últimos dias seriam maus, o mundo não vai mudar. A palavra diz, o mundo jaz do maligno, o que vai mudar é você, o que vai mudar é eu, é a nossa maneira de interpretar a Bíblia e fazer aplicação pessoal na nossa vida, na minha e na sua vida. É olhar para essa palavra aqui, ó, e ver que Jesus disse que receberia do céu, que viria do céu o Espírito Santo que te renovaria, que te traria força, que te faria você pregar o Evangelho, falar da salvação, anunciar o Evangelho. Esse é o poder de Deus. Jesus não está no meio de nós, Ele está em nós, Ele habita na nossa vida, no nosso ser, no nosso coração. E é isso que eu e você tem que tomar posse. Muitas pessoas estão tomando posse de terreno, tomando posse de carro, de casa. Tome posse da palavra de Deus, tome posse do Espírito Santo. Deus é poderoso, Deus é o dono do ouro, da prata, Ele pode te dar? Pode, Ele pode te fazer, Ele pode prosperar, claro que pode, mas a sua necessidade não é nada disso. A minha e a sua necessidade é de Deus, a minha e a sua necessidade é do Espírito Santo, o Espírito Santo que vai te dar sabedoria. Não adianta nada você ser uma pessoa próspera financeiramente, mas não ter sabedoria para fazer a aplicação de tudo que você tem. Não adianta nada você ser uma pessoa próspera, uma pessoa que tem posses, mas você é uma pessoa que não tem o poder de Deus, não tem o amor dentro de si, não ajuda o próximo, pessoa arrogante, uma pessoa egocêntrica, uma pessoa que acha que sabe mais do que todo mundo. Não vai adiantar. Não vai adiantar. O poder de Deus na nossa vida, o poder do Espírito Santo na nossa vida, nos ensina a ser transformado todos os dias, a entender que a nossa vida é fácil, mas é a maneira de procedimento que nós temos que complica ela. Até eu falei isso para minha esposa, esses dias, ontem. Falei, amor, a nossa vida é tão simples, mas a maneira de procedimento que nós temos todos os dias é que complica. É o estresse, é o problema, é o grito, é a luta, é a falta de Deus, a falta de oração, a falta de se envolver com as coisas de Deus, de saber que Deus está em todo lugar, que Deus está com você a todo momento, que o Espírito Santo te enche, que Ele te dá a palavra, te dá sabedoria, te traz entendimento, te cura, te renova, usa você para outras pessoas. Então é muito simples entender o Evangelho de Cristo. É muito simples. O difícil é que quando nós não entendemos isso, nós complicamos a nossa vida. Porque queremos viver da maneira que o mundo apresenta. Obviamente o mundo vai apresentar, mas se você é crente, se você acredita em Jesus, aí você vai lá para o Antigo Testamento. Você tem que tomar posse, você tem que ser rico. O Antigo Testamento foi escrito para os judeus, meu irmão. Para mim e para você é Jesus, é Cristo, é o Senhor. É isso que nós necessitamos. Provérbios diz assim, Provérbios fala assim: Senhor, não me dê muito, para que eu não glorifique teu nome. Não me dê pouco para que eu mendigue o pão, mas me dê a porção necessária para que eu possa viver. A porção necessária de todos os dias é o Espírito Santo. É esse Espírito Santo aqui, ó. É esse Espírito Santo que motiva. É esse Espírito Santo que está há mais de 2000 anos trabalhando na minha e sua vida. Antes mesmo da fundação do mundo, a palavra fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o Espírito Santo de Deus já estava com Deus desde o princípio. E quando Deus olha para mim e para você, pessoas que não têm nada para oferecer para ninguém, Ele derrama o Espírito Santo. O Espírito Santo é que traz a transformação e que dá em nosso coração essa paz que o mundo não entende. Meu irmão, o mundo está caindo, está com problema, está com guerra, está com luta, está com fome, está com miséria, e você está aí tranquilo falando de Jesus? Irmão, eu vou falar de quem? Se foi Jesus que me libertou, se foi Jesus que morreu na cruz do Calvário por amor a mim,
Se foi Jesus que está me dando entendimento de entender que eu sou dependente dele, eu vou falar de quê? Eu vou falar de política? Eu vou falar de guerra? Eu vou falar de quê? Eu tenho que falar de Cristo. Eu tenho que falar de alguém que me amou primeiro. Eu tenho que falar de alguém que me tirou de uma vida incerta. Eu tenho que falar de alguém que me deu liberdade. Eu tenho que falar de alguém que me dá a vida eterna. Eu tenho que falar de alguém que, mesmo sabendo que eu estou cansado, mesmo sabendo que eu estou com dificuldade, mesmo sabendo que talvez não possa ter emprego, que talvez possa pegar doença, possa partir, mas eu tenho a certeza, eu tenho que falar de alguém que me deu a liberdade, que me deu a vida eterna, e que se eu partir desse mundo, eu irei para a glória. Então eu tenho que falar desse Cristo, eu tenho que falar desse Cristo que me amou, eu tenho que falar desse Espírito Santo que nos renova, desse Espírito Santo que às vezes eu estou cansado, que você está cansado, que você está lutando contra uma doença, mas aí você olha para o céu e fala, Senhor, me ajuda, e você sente o refrigério, você sente o poder de Deus te transformar, você olha para as coisas que parecem impossível, aí você olha para a palavra de Deus e diz que o impossível é somente aos olhos humanos, mas para Deus não existe o impossível, e você vê o milagre acontecer, você vê a ajuda de onde não tem, você encontra forças onde você não entende, e Deus vem e te renova, e traz o irmão uma palavra, e você começa a sentir o poder de Deus, e começa a falar em línguas estranhas, e começa a ser transformado, e a paz de espírito que excede todo entendimento toma conta da sua vida. Eu vou falar é desse Cristo, eu vou falar é dessa vida, eu vou falar dessa palavra, eu vou falar desse Provérbios, que todos os dias me instrui o que eu devo fazer, se eu não fizer assim a consequência é tal. Eu vou falar de Salmos, os cânticos de adoração a Salmos, eu vou falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, a transformação, o renovo que o livro de Atos dos Apóstolos traz desde o primeiro capítulo até o último. E vale lembrar que o livro de Atos dos Apóstolos, a manifestação do Espírito Santo não terminou, irmão. O livro de Atos dos Apóstolos não terminou. A continuação do livro de Atos dos Apóstolos, ou os atos do Espírito Santo na terra, está na minha e na sua vida. Então a continuação do livro de Atos dos Apóstolos é nossa, é minha e sua. É anunciar, mesmo que as pessoas não creiam. Mesmo que as pessoas, esse é doido, é maluco. Não, irmão, continua, a pandemia não pode parar. Esse período que nós estamos passando de quarentena aqui é para renovo espiritual. É para estarmos cada vez mais focados, orando, buscando, jejuando, clamando ao Senhor. Peça ao Senhor, Ele vai te responder isso que a palavra fala. Continuar, e eu já termino. Falei demais, me empolguei, perdão. O que aconteceu aí? Virou a câmera. Ei, Jesus, dá graça. Aí, perdão, virou a câmera aí. Continuando. Aqui está Pedro, no verso 14, vou fazer só umas leituras e já termino. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e disse: Varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, sejai vós isso notário, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. E aqui Pedro fala sobre o profeta Joel, capítulo 2. Vamos abrir, vou ler direto na palavra. Porque tem aqui, mas eu vou abrir na palavra. Livro de Joel, capítulo 2. Joel, Oséias. Vamos lá. Livro de Joel, capítulo 2. Verso 28. Diz assim, eu termino aqui. Livro de Joel, capítulo 2, verso 28. Diz assim, ó. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. O espírito da promessa. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Essa profecia se cumpriu. Quando Pedro termina
o seu discurso, através do poder do Espírito Santo, 3.000 almas se converteram ao Evangelho. Quando nós comparamos, como eu falei no princípio, quando Moisés desceu com as tábuas do testamento, 3.000 pessoas foram exterminadas. Quando nós recebemos, chega mais perto, quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, o Pentecoste de Deus, que está nos dando, assim como no Antigo Testamento, a lei veio para regrá-los, a lei veio para dar um discernimento, veio para dar uma orientação a eles. Ou seja, até então não existia lei. Então, quando eles criaram a lei, eles viveram debaixo de um jugo. Então, eles tinham uma lei a ser cumprida. Quando o Espírito Santo foi entregue, ele nos deu uma nova vida. Quando Jesus se entregou na cruz do Calvário por amor a mim e você, todos os nossos pecados foram lavados, fomos remidos, somos entregues e estamos vivendo uma vida de gratidão ao Senhor Jesus. Agora, com o discernimento do Espírito Santo, nós não temos mais uma regra a seguir, mas nós temos uma condição de vida. Então, o cristianismo que Jesus nos deu é uma condição de vida, é um estilo de vida, é viver guiado pelo poder do Espírito Santo. Quando Pedro termina essa sua discurso, diz aqui no verso 40. E com muitas 39. Porque a promessa vos diz a respeito a vós e aos vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus, o nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras isso testificas e exorta, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia, agregaram-se a 3.000 almas. Quando a lei desceu do monte, 3.000 vidas foram mortas. Quando o Espírito Santo trouxe à nossa vida o poder do Evangelho, de anunciar o Evangelho, porque o Evangelho nós já temos, o próprio Cristo é o Evangelho, de anunciar o Evangelho com poder, assim como os discípulos, quando foi a inauguração da igreja, o estabelecimento da igreja aqui, né, em Atos dos Apóstolos, quando Pedro começou a pregar, 3.000 almas aceitou Jesus. Quando Pedro estava no monte, quando Pedro foi retido dentro do templo, após fazer o milagre na cura daquele coxo com ele e com João, ele começou a pregar, ele começou a anunciar, 5.000 almas aceitaram a Jesus. E desde então, vidas vêm sendo acrescentadas a cada dia mais no Evangelho do Senhor Jesus. Pessoas vêm sendo transformadas ao longo desses anos. E eu e você que está assistindo essa live, está falando desse Jesus, é porque nós também fomos alcançados pelo poder do Espírito Santo, pelo poder desse estilo de vida que traz ao nosso entendimento, que traz ao nosso interior. Continue buscando o Senhor, não saia de Jerusalém, não saia da palavra, não saia debaixo da orientação do Senhor. Deixa o Espírito Santo te orientar nesse período que nós estamos fazendo aí. Faça a oração, deixa o Espírito orar, deixa o Espírito interceder, porque é com gemidos inexprimíveis, é com choro, é com lágrima, é com pesar da nossa alma, é com o contritamento do coração que as nossas orações alcançam ao céu. E essa maneira que Jesus trabalha no nosso entendimento, às vezes a gente não vai entender. Às vezes nós clamamos, Senhor, por que o Senhor não traz a cura? Mas, Senhor, por que é assim? Senhor, por que é desse jeito? O Senhor tem trabalhado na minha e na sua vida de maneiras diferentes que a gente não entende. E Jesus a gente não entende, a gente aceita. E ser guiado pelo Espírito Santo é confiar plenamente, é entender que quando Jesus disse que Ele derramaria o Espírito Santo sobre a minha e a sua vida, é entender que a minha vida vai ficar cada vez mais fácil, cada vez menos complicada quando eu deixar o Espírito Santo agir. E quando você acompanha o livro de Atos dos Apóstolos, todo ele, você vai ver as maravilhas que Deus fez, as viagens de Paulo, tudo aquilo que Paulo passou, e o Espírito Santo dizia a ele: você precisa ir a Roma. E ele viveu naufrágio, ele viveu dificuldade, foi mordido por cobra, passou fome, passou luta, foi espancado. E por que vai ser diferente na minha e na sua vida? Não! Nós vivemos para Cristo. Nós confiamos em Cristo. Embora podemos sim passar por dificuldade, embora não vamos passar pelo mesmo flagelo que Paulo passou,
Mas nós entendemos que quando nós estamos permitindo que o Senhor trabalhe na minha e na sua vida, a nossa vida vai se tornar cada vez mais fácil, porque nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo, dai graça. Amém? Eu encerro aqui, senão eu falo muito. Glória a Deus por isso. Em nome de Jesus, espero que a palavra tenha falado ao teu coração. Se não foi tudo, o que foi anunciado, mas retenha aquilo que for bom para você, retenha, faça aplicação pessoal, reflita, pegue os versículos, a irmã anotou aí, vai, pega a tua palavra, senta, chama Deus de lado, chama Jesus, Espírito Santo, vem cá, me explica aqui, vamos conversar. E é assim, irmãos, a gente ouve a palavra, a gente aprende com o pastor, a gente aprende com os irmãos, mas você, eu, precisamos ter o nosso, como diz, o tete a tete com Deus, precisamos ter a nossa intimidade com o Senhor, precisamos sentar ali e falar, Senhor, o pastor me ensinou isso, aprendi isso com o outro pastor, aprendi isso com o irmão, aprendi isso com o presbítero, mas eu quero aqui a explicação diretamente da fonte, eu quero diretamente a revelação do Espírito Santo. Então faça isso. Aproveite que você está nesse período aí de confinamento, busque o Senhor, fale com Ele, chame Ele, Espírito Santo, senta aqui. O poder de Deus está dentro de você, Jesus está dentro de mim e de você. Jesus foi assunto ao céu, mas Ele diz que deixou o Consolador, que é o Consolador que nós vimos aqui. É o poder de Deus. Então se você estiver temeroso, estiver com medo, estiver em aflição, ajoelhe. Não consegue orar? Chore, que com gemidos inexprimíveis o Senhor vem ao seu auxílio, ao meu auxílio. Esse período é um período de crescimento, tá? Esse período que nós estamos vivendo, vivenciando no mundo afora, é um período de crescimento espiritual, crescimento na palavra, é um momento de reflexão também, um momento de você observar tudo que está acontecendo, pegar a Bíblia e analisar todos os acontecimentos, porque quando eu analisamos todos os acontecimentos relacionados com a Bíblia, nós temos crescimento, nós crescemos espiritualmente, como pessoa, profissionalmente, entendemos que o trabalhar do Senhor é diferente do nosso, e quando nós olhamos isso, nós temos paz de espírito para todo e qualquer tipo de situação, até mesmo uma doença, um luto, mas a presença de Deus ela não se aparta da gente, porque a gente entende que a palavra nos instrui, a palavra nos mostra e nos ensina. Então, tudo o que a palavra de Deus tem falado, tem acontecido. A maioria das profecias já estão se cumprindo. E você tem que olhar a profecia e entender que a qualquer momento Jesus vem, ou a qualquer momento a gente vai. Mas até que Ele não venha, nós precisamos viver a nossa vida da melhor maneira possível. Amém? Que Deus te abençoe. Sei que teve pedido de oração, a irmã pediu ali, mas eu não vi. Mas a irmã anotou, com certeza, viu, irmã? Fique em paz. O pastor deve ter anotado, com certeza. E a irmã também anotou aí. Vamos estar orando em prol de todas as pessoas, todas as famílias. A oração específica essa noite é para você que está acompanhando, que acompanhou. Que o Senhor possa falar ao seu coração, te dar o discernimento que você precisa. Porque às vezes tem situações na nossa vida que nós enfrentamos, que nós almejamos que alguém possa nos ajudar. Mas a melhor opção é, como diz, como a própria palavra fala, entra no seu quarto, se ajoelha e fala diretamente você com Deus. Não que as outras pessoas não são aptas para ajudar, é sim, mas a palavra também diz assim, tudo que vier a mão para fazer, faça. Então se tem coisas que eu tenho necessidade, que eu preciso fazer, então nós precisamos fazer. Tá? Que Deus te abençoe. Vamos estar orando. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho, graças te damos, ó Deus, por este momento, por essa hora, na qual o Senhor tem derramado a tua palavra de sobremodo sobre as nossas vidas. E te peço, Senhor, sobre a vida de todos esses que assistiram, que vão estar assistindo posteriormente essa palavra, esse áudio, esse vídeo. Que o Senhor esteja, ó Deus, visitando cada coração, cada alma, enchendo do teu Espírito Santo. Eu sei que neste momento, Senhor, na qual o mundo se encontra, muitas pessoas estão desagarradas, Senhor. Estão, Senhor, sem esperança, estão vivendo, Senhor, sofrimentos no casamento, conjugal, depressão, Senhor, dores, padecendo, Senhor, tipos de doença. Eu te peço, Senhor, somente o Senhor pode estar visitando, somente o Senhor pode estar curando, renovando, Senhor, dando força, dando alento, alimento, sendo a companhia, Senhor, curando a alma, libertando cativos de espírito. Talvez neste momento, Senhor, tem pessoas que tenham se perguntado, Senhor, Tu não ouve a minha oração. Nós entendemos, ó Deus, que há momentos de aflição na qual nós nos desesperamos, que a nossa fé, Senhor, pode vir enfraquecer devido a tudo o que tem acontecido, tudo que nós temos vivido.
Mas nós temos entendido, Senhor, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor nos amou primeiro, que o Senhor nos deu a liberdade, nos libertou, Senhor, nos tirou do charcol, do lodo, da lama, da podridão e nos deu vida, nos deu liberdade em Teu nome. E a Ti pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando vidas, batizando aqueles que não são batizados com Teu Espírito Santo, esteja renovando forças, Senhor, esteja dando sonhos, ó Deus, esteja falando aos corações dos Teus servos e que eles possam sentir a Tua presença cada dia mais e se encher de Ti, ó Pai, porque o que importa, Deus, é que Teu nome cresça, que o Senhor cresça em nossas vidas a cada dia mais. E assim Te pedimos, ó Deus, que tudo que venha atrapalhar, Senhor, a vida dos Teus servos em crescimento espiritual, cai por terra agora em nome de Jesus. E que a Tua graça e a Tua misericórdia seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Tenha aí um resto de noite abençoado. Para quem está aqui na Inglaterra, né? Está chovendo. Quem está no Brasil, um resto de tarde. Né? Continue com a campanha aí, oração e jejum, a irmã colocou ali, né? Em propósito aí de oração e jejum. Esteja falando da palavra de Deus na sua casa, mesmo que você não possa estudar, mas esteja lendo, esteja ouvindo também, né? É uma certa participação. Baixa o aplicativo aí no seu celular, coloca o fone de ouvido e começa a ouvir. Não pode ler, às vezes está trabalhando, né? Está fazendo um cleaner, fazendo uma coisa, coloca o fone de ouvido, baixa o aplicativo da Bíblia, né? E começa a ouvir a palavra de Deus. Deus vai falar com você também, da mesma maneira, como se você estivesse ouvindo, lendo. Depois, tiver o tempo, você senta na sua casa à noite e lê. Né? O crescimento é de diversas maneiras, né? Você pode ouvir uma pregação, você pode ouvir a palavra de Deus, né? Tem pregação que às vezes você não vai entender e pode até criar um certo tipo de ideologia, porque às vezes a pessoa pode trazer um certo ensinamento lá focado no que ele quer, então também tem que tomar cuidado. Mas se você ouvir a palavra de Deus, não te impede de nada não. Coloca o fone, ouve. Tiver alguma dúvida, fala com o pastor Aparecido aí, tá? O pastor Aparecido vai estar designando os irmãos para te ajudar, tá? Amém? Estamos aí também à disponibilidade dos irmãos, né? Eu estou sobre a submissão do pastor, né? Então o pastor pode estar indicando aí a gente para poder estar ajudando os irmãos de alguma maneira, né? Então, tá bom? E fica a critério seu de participar, de fazer o seu jejum da maneira que você acha, né, conveniente. Tem pessoas que estão fazendo de celular, outros de televisão, outros estão fazendo o jejum mesmo, né? Então fica a critério seu, né? A própria campanha não te impõe nada e fica a critério seu. Mas continue lendo, continue falando da palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe você grandemente. Tenha uma semana aí, o resto de semana abençoado, tá bom? Amanhã não, na sexta-feira, sábado, perdão, tem a Santa Ceia, transmissão ao vivo de Oxford, e no domingo tem a continuidade da live aí com o pastor Pierre, tá bom? Deixe te acompanhar, compartilhe e que Deus abençoe você grandemente. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, sobre a vida de todos os irmãos, sobre a sua família, sobre todos os enfermos, todos aqueles na qual você mencionar na sua mente, o Senhor irá alcançar, para o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um resto de noite abençoado. Um abraço a todos.